Mano, Felipe Melo e a imprensa falaram tudo sobre o jogo entre Fluminense e Chelsea. Vamos dar uma olhada. Bom, o João Pedro, no último jogo contra o... Bom, o João Pedro, no último jogo do Chelsea contra o Palmeiras, o João Pedro foi determinante para a vitória do Chelsea. Depois que o João Pedro entrou no campo, tudo mudou. As bolas chegavam no ataque, ele conseguia segurar as bolas no ataque, ele criou oportunidade para os companheiros, ele teve oportunidade de fazer gol. Então a entrada dele mudou totalmente o cenário da partida. Eu acho que se não tivesse entrado, eu acho que o Palmeiras teria classificado. Então é um jogador super perigoso, que conhece o clube, vem das canteiras do Fluminense, conhece o clube, né? E o Fluminense tem que estar bem atento com esse atleta, que eu acho que é o 9 do Chelsea, não só do Chelsea, como tem tudo para ser o 9 também, juntamente com o Richarlison na seleção brasileira. Cara, e realmente um jogador vir no meio do Mundial de Clubes é meio absurdo pensar isso, porque ele veio por um valor astronômico que só o João Pedro custa mais que o elenco inteiro do Fluminense. E veio e ainda fez 2 gols em cima. Foi a lei do ex, né? Fez 2 gols em cima do time que revelou ele. O Chelsea de última hora contratou por 50 milhões de libras o atacante João Pedro, da seleção brasileira, revelado pelo Fluminense e que fez grande campanha nas últimas 2 temporadas, ou grandes campanhas, com a equipe do Brighton na Premier League. O Brighton, que é um time pequeno, mas que começou a incomodar os grandes. João Pedro, destaque do Brighton. E, portanto, João Pedro agora é jogador do Chelsea. O que isso significa? Que com a janela que eu falei que abriu para este Mundial de Clubes, o João Pedro vai pro jogo. Já está nos Estados Unidos, já está com o elenco do Chelsea e, obviamente, grande novidade de última hora pro... Ele já tava botando medo nos palmeirenses e aí, consequentemente, contra o Fluminense também. Ele realmente foi um jogador que foi determinante nos 2 jogos, cara. Isso eu acho absurdo. Técnico. Me incomoda o regulamento da FIFA. O cara que definiu o jogo hoje foi o João Pedro. O Chelsea poderia ganhar com o gol do Jackson, do Enzo. O João Pedro entra contra o Palmeiras, ele estreia na competição, ele não estava inscrito na competição, ele foi contratado pelo Chelsea, ele estava de férias. Foi contratado pelo Chelsea durante a Copa do Mundo, ele é inscrito no meio da Copa do Mundo e faz a diferença. Todo mundo pode fazer? Todo mundo pode fazer, mas ninguém tem 600 milhões para tirar do bolso e comprar um jogador, concorda? E disso o técnico do Chelsea não fala, né? Ele só fala do calendário, que tá todo mundo cansado. Ah, se tá todo mundo cansado, aí pode contratar novos jogadores. O Fluminense não tem banco. A gente conseguiu ver no jogo que entrou o Guga no lugar do Samuel Xavier, que tava machucado ali, e realmente fez diferença isso, porque o Guga não tem o mesmo nível de jogador que o Samuel Xavier, e fez uma grande diferença. O Pedro Neto tava deitando daquele lado. Então, de alguma forma, a FIFA, com esse regulamento, ela vai beneficiar os times europeus, os times mais ricos. O Al Hilal, por exemplo, botou o Ramdallah lá para jogar, não adiantou nada, mas poderia ter adiantado. Ele poderia ter pego uma bola e empurrado pro gol. Entendeu? Então, isso para mim desequilibra a competição. A competição é maravilhosa, pô, eu tô apaixonado pela Copa do Mundo, mas assim, esse dispositivo no regulamento para mim não pode existir. Eu só pedi desculpa, eu sei que era bem importante para eles esse torneio, mas para nós também é muito importante. Mas isso faz parte do futebol, não foi da forma que eles gostariam, mas é aquilo, se for para chorar um lado, infelizmente, e é seguir trabalhando, espero um dia poder, a gente nunca sabe o futuro, poder voltar. Agora o torcedor quer que você volte de qualquer jeito. A gente não controla o futuro, mas sabe, o torcedor sabe do carinho que eu tenho pelo Fluminense. Cara, ninguém imaginaria um cenário desse. Simplesmente Chelsea e Fluminense na semifinal. O Chelsea contrata um cria da base do Fluminense e esse cria acaba com o jogo. Ele realmente fez 2 gols assim e 2 golaços ainda. Acompanho alguns jogos, não todos, porque é bastante tarde lá na Inglaterra. Mas fico feliz de reencontrar a rapaziada, todo mundo. E agora é descansar pra final. Esse moleque, ele é um moleque especial, assim. Tenho um carinho muito grande por ele, né? Um tempo atrás indiquei ele para as pessoas que cuidam de mim, da minha parte física, de saúde. Ele trabalha com meu filho lá na Europa, que cuida dos meus filhos também, o Caio Melo, enfim. E, cara, eu enfrentei ele algumas vezes no Chelsea, ele estava no Watford ainda. E ele fez 2 grandes jogos contra a gente, assim. Eu falei, cara, esse moleque é um moleque especial, assim, sabe?
E eu acho que é um menino subestimado, porque muita gente não fala dele, ele é uma ótima opção pro ataque da seleção brasileira e é pouco comentado. Não esperava que hoje ele pudesse estar numa tarde inspirada, né? Acertou 2 grandes chutes. Infelizmente aconteceu um cria nosso, acaba que nos elimina de uma competição tão importante, mas felicidade para ele. Espero agora que o Chelsea possa ir bem na final, independentemente de quem for enfrentar. Se for o Paris, o coração vai ficar dividido, mas se for o Real, com certeza minha torcida é pro Chelsea. E agora é levantar a cabeça, cara, levantar a cabeça, desejar sorte pro João Pedro e seguir o nosso caminho. O Fluminense perdeu o jogo de hoje 2 minutos depois do gol do Martinelli contra o Al-Hilal. Como assim, Ryan? Cara, o Martinelli fez uma falta boba, tomou um cartão amarelo. E o Martinelli, ele é a pedra fundamental do esquema inteiro do Fluminense. O Brasil, por pagar em real, ele fica muito em desvantagem em termos de ter banco. Você pode ter ou os jogadores... Sim, eu percebi isso claramente. Pra mim, tanto o Samuel Xavier quanto o Martinelli fizeram muita falta nesse time. E eu acho assim que realmente não tem esse desequilíbrio financeiro. O Fluminense não tem um banco qualificado, cara. muito bons. Mas se você perde um por cartão ou o outro por lesão, a sua reposição não é boa. Era uma avenida aquele lado direito ali do Fluminense. Cara, o Flamengo podia ganhar do Bayern de Munique, cara. O Flamengo estava com mais volume de jogo. O Flamengo jogou bem contra o Bayern de Munique. Ele cometeu 4 erros. E só 4 erros que o Flamengo cometeu foram 4 gols. E esses 4 erros foram dinizando a saída de bola. O que é dinizar a saída de bola? Querer dar toquinho, querer sair jogando, jogar uma de Guardiola lá atrás, sendo que existe momentos do futebol que você precisa dar um chute na puta que pariu, ou lançar o seu ponta pra ele correr, ou mandar a bola lá pro cano pra ele subir e disputar com o zagueiro, e o Hércules ou o Bernal pegar a segunda bola ali no meio do campo, e aí sim reorganizar o bagulho. Essa aqui foi a maior lei do ex da história do futebol. Imagina como deve estar a Mel Maia agora. Todo torcedor do Fluminense tá sofrendo com essa eliminação, mas igual a Mel Maia, não tem como. Torcer pro Fluminense e o ex marcar gol, 2 gols ainda, 2 golaços pro time do coração é absurdo, né? A Mel Maia, ela simplesmente viu o seu time ser eliminado do Mundial de Clubes com 2 gols do seu ex. Ai, não é possível. Quem imaginaria lei do ex isso? dentro de campo e lei do ex fora de campo. Isso aqui é a primeira vez que eu vejo. O João Pedro é o homem que vai dormir mais feliz hoje no mundo. Fez 2 gols contra o seu ex-time, levando o seu atual time para a final. E ainda fez 2 gols no time da sua ex. Imagina a reação da Mel Maia. Eu fico imaginando a reação da Mel Maia. Vendo o seu time do coração ser eliminado do Mundial de Clubes tão perto da final. E ainda com 2 gols do seu ex. Vou falar um negócio aqui para vocês, tá? Pode ter muitos torcedores do Fluminense triste hoje. Agora, igual ao Mel Maia, não dá. Vocês, torcedores do Fluminense, teve somente uma lei do ex hoje. A Mel Maia teve 2. Sim, rapaziada, tá aí o pessoal falando entre o jogo do Fluminense com o Chelsea. Pra mim, realmente, essa situação do João Pedro ficou um pouco chata pro Mundial de Clubes. Abrir a janela ali pros times ricos, né, os times europeus contratarem, e acabou tendo essa desvantagem. O João Pedro jogou muito bem contra o Palmeiras e jogou muito bem sendo decisivo contra o Fluminense. Então teve isso aí que muita gente reclamou. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!